E aí, pessoal? Hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês, bem interessante e bem séria também. Como que vocês estão tratando o corpo físico de vocês? Como que vocês estão tratando o corpo de vocês? Corpo, esse aqui, físico, de carne, osso, cartilagem, né? Porque a gente fala muito aqui do corpo mental, do corpo emocional, né? Do corpo espiritual, do nosso espírito, né? E principalmente do nosso espírito, porque o destrave com a palavra, ele é de inteligência espiritual. Mas, e quando se trata do seu corpo físico? Como que você está tratando esse corpo físico, esse templo que você tem? Se eu perguntar para você assim, o que você tem de mais importante hoje? Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Eu imagino que você diria, olha, a coisa mais preciosa que eu tenho hoje, isso vai de pessoa para pessoa, mas a maioria com inteligência emocional e espiritual diria, o que eu tenho de mais precioso hoje na minha vida é a minha vida, né? E este corpo físico aqui, ele mantém a nossa vida. Então, neste caso, esse corpo físico, ele mantém o que nós temos de mais precioso que é a nossa vida. Se esse corpo físico acabar, nós perdemos esta vida aqui no planeta Terra. Não significa que nós perdemos o espírito, mas nós perdemos nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje para vocês, aqui no texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e o 20. Esse capítulo 6 de 1 Coríntios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é bem forte e nem todo mundo dá conta de ler e aplicar. Principalmente se tiver algum bloqueio de religiosidade, vai se confrontar aqui com questões muito profundas e vão começar a se culpar, vão começar a se travar com Deus. Então eu diria para vocês lerem esse capítulo, capítulo 6, mas eu diria que para vocês não se culparem nem se julgarem, apenas fazem a reflexão, pegam os códigos e reflitam sobre ele. Porque aqui diz tudo sobre isso que nós estamos falando aqui. O apóstolo Paulo, ele era advogado, ele advogava. E então ele era muito persuasivo e muito forte nas suas palavras. Por quê? Porque tudo que ia contra a lei, ele era muito persuasivo. Ele era muito determinado a fazer com que a lei fosse cumprida. Tanto que, para quem não conhece a história do apóstolo Paulo, antes de ser perseguido pela palavra de Deus, por levar a mensagem de Jesus, ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os seguidores que levavam a mensagem de Jesus. E ele fazia isso porque naquela época a lei dizia que aquelas pessoas que pregavam o nome de Jesus estavam contra a lei. Mas quando ele trocou de lado, ele tinha a mesma persuasão. Ele defendia o nome de Jesus Cristo. No apóstolo Paulo, a gente pode dizer que apesar de tudo, ele era uma pessoa justa e ele exercia a justiça. Então ele tem essa característica forte de fazer com que aconteça a justiça. E nesse capítulo, ele bota esta força, essa convicção em suas palavras, que é para nos fazer ver, refletir, para que a gente olhe para essa questão do corpo, do nosso corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. E em especial aqui no 19 e 20 diz assim, ó: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês e que lhes foi dado por Deus? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, se esse corpo ele já era importante, porque mantinha nossa vida, que é algo de mais precioso que nós temos, imagine agora que sabemos que o nosso corpo ele é o templo do Espírito de Deus, que ele não nos pertence e que ele foi comprado por um preço, com o sangue e a vida de Jesus.
O que eu queria que você refletisse aqui? Como que você está tratando o seu corpo? O que você está comendo? O que você está fazendo? O que você está ouvindo? O que você está cheirando? O que você está escutando? O que você está olhando? O que você está fazendo? Quem está se conectando com o corpo que não te pertence, que é de Deus através de você? Quem são os seus parceiros sexuais? Quem são suas parceiras sexuais? Existe um só? Existem vários? Não é para julgar, não é para se culpar, é apenas para fazer uma reflexão. Se ele não nos pertence, nós temos que saber ler o manual de instrução do dono deste corpo para sabermos qual é a melhor forma de fazer com esse corpo, de cuidar deste corpo e que vai agradar o dono dele, porque se não agradar o dono disto daqui, automaticamente isto daqui, junto com todo o nosso espírito, não tem objetivo, não tem função e precisa ser jogado fora, precisa ser destruído, precisa ser danificado. É isso que acontece com um templo físico quando ele não tem mais função. Ele se desfaz. Ainda que não vá lá e destrua suas bases físicas, o tempo fará isso. Então eu gostaria que vocês refletissem. Eu sei que é uma mensagem forte e eu nem aqui peguei os pontos mais fortes deste capítulo. Eu sei que é uma mensagem forte, eu sei que é uma mensagem firme. Eu nem sabia como eu ia pronunciar, como eu ia falar essa mensagem, passar essa mensagem para vocês. Mas, a gente não tem que consertar as palavras de Deus, a gente tem que falar as palavras de Deus. Então eu deixo para vocês refletirem o que vocês estão fazendo com o templo que habita o Espírito de Deus. Não é ali, é aqui. E não é no nosso coração, é em nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Em nós, porque no dia que Deus tirar o seu Espírito de nós, a gente morre. Então, ele está em nós. Então, tudo que fizermos com nós, por assim dizer, vai refletir no dono. Vai refletir no Espírito Santo de Deus. É sério, né? Então faça essa reflexão, mas eu peço de novo, sem culpa, sem julgamento, apenas reflita como você está tratando o templo de Deus. Que se para você, para mim, para nós, ele já é precioso, porque carrega o que nós temos de mais precioso, que era a nossa vida, que é o desejo de Deus realizado aqui no planeta Terra. Você imagina agora que você sabe que além dele não ser seu, porque ele tem um dono, ele foi comprado com o sangue de Jesus. E imaginem o valor que isso não tem para vocês ficarem botando qualquer coisa nisso. Reflitam sobre isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E se fez sentido para você essa mensagem, transborde para outras pessoas.